Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, em seu capítulo 16. Mesmo com a igreja assentada, eu convido que leia comigo o verso 9, segundo das Crônicas, 16, a leitura do verso 9. Eu aguardo os irmãos abrirem. Vamos ler juntos, segundo das Crônicas 16, 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Nosso Deus, concede a tua bênção sobre a tua igreja, quando queremos estudar a tua palavra, movidos por ti, a fim de que o nosso estudo e ensino, o nosso aprendizado, não seja conforme o nosso coração, mas sim conforme o teu. Ensina-nos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse trecho. Nós vamos voltar a ele já. Mas antes eu quero dizer por que coloquei na tela esses dois personagens aí, um com cara de tanto sofrimento e outro aí mais gorduchinho, mais rechonchudo, aparentemente amparando o primeiro. O que aconteceu? Na década de 80, de meados da década de 80 para o final, um corredor, um atleta dos 400 metros rasos, custou a sair aqui o rasos, hein? Dos 400 metros rasos, chamado Derek Redmond. Despontou como um grande atleta na Grã-Bretanha. Bateu o recorde nacional, foi levantado como uma esperança da Grã-Bretanha para os Jogos Olímpicos. E chegou a Barcelona em 1992 como um dos grandes atletas candidatos à medalha de ouro. Estava na final daquela competição. O Derek Redmond partiu na largada com todos os outros, isto é, 8 corredores, 400 metros rasos. E com 150 metros, ele sofreu uma grave distensão numa das pernas. E não pôde continuar correndo. Caiu, contorcendo-se em dor. Os outros 7 continuaram correndo. E dentro de poucos segundos, o primeiro já estava marcado como vencedor e medalhista. O que fez Derek Redmond? Levantou-se. Quando tantos feridos na pista caem e saem de lado, esperam pela maca, ele, com um músculo rompido na sua perna, levantou-se. E agonizando de dor, continuou na pista. E avançou na pista. E as pessoas no estádio, 65 mil pessoas, era uma Olimpíada em Barcelona, começaram a ficar muito condoídas com aquilo. No meio daquela arquibancada toda estava o pai de Derek, o gordinho. Atravessa a segurança, vai até o seu filho e diz a ele: filho, você não precisa fazer isso. E o Derek diz: eu preciso chegar ao fim. A foto é do pai amparando o Derek, que, tendo o pai com uma muleta, foi num pé só até a linha de chegada. E quando chegaram na linha de chegada, o pai soltou o Derek para que ele atravessasse a linha só e voltou ao filho para ampará-lo.
Que história é essa, pastor? O que isso tem a ver? O que nós estamos vendo aqui? Queridos, não tenho notícia de que Derek Redmond seja um cristão, mas a sua história nos traz um exemplo de algo que é válido para os cristãos. Cristãos, assim como Timóteo, na segunda epístola de Paulo, no primeiro capítulo, são gente que já foi redimida, mas gente que deve ser exortada porque ainda peca e que deve perseverar até o fim, ainda que com dor, chegar até o final. O texto que você abriu aí no segundo livro das Crônicas traz uma palavra de um profeta a um rei que tem algo da sua história registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, e aqui com mais riqueza de detalhes no segundo livro das Crônicas, nos capítulos 14, 15 e 16, que é o rei Asa. O rei Asa tinha tudo para dar errado na vida. O rei Asa tinha tudo para dar errado, não porque fosse pobre, porque fosse inculto, mas porque ele era neto de Salomão, que havia, no final da sua vida, tropeçado gravemente por causa das suas muitas esposas. Rei Salomão, que cremos, voltou ao caminho, e que seria até um bom exemplo para essa pregação, mas o deixarei de lado agora. Cujo filho, Roboão, foi mais severo do que Salomão, prejudicou mais a população, porque um mau rei faz mal ao povo, e por causa da sua conduta, deu mais motivos para algo que Salomão já tinha dado motivos, que era a divisão do reino. Assim tivemos o norte com Jeroboão e o sul com Roboão. Roboão também teve o seu filho, e o seu filho também tem a sua história aqui registrada, que é o Abias. Você pode ver algo sobre ele no capítulo 13. Um homem mau, um idólatra, um cultor daquilo que ofende a Deus. Este rei, o Abias, tinha na sua própria mãe, que já mencionaremos, também aparece no texto quanto ao rei Asa, alguém que o aconselhava para o mal. Era como que um prenúncio de Jezabel. E de falar de Jezabel, você já sabe que eu estou falando de gente má. Esta mulher, Maaca, era assim. Idólatra, péssima conselheira. E assim viveu Abias, desonrando a Deus. Abias teve um filho, Asa. Asa, com todas essas más influências. Capítulo 14, verso 2. Fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Asa, capítulo 15, verso 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Permitam que eu faça um parêntese aqui quanto ao verso 17. A cultura religiosa de Israel era restrita. Estamos nos dias do templo. Onde é que se prestava culto ao Senhor nos dias do templo? Ora, no templo. Mas havia uma tradição anterior, uma tradição de fazer cultos ao Senhor conforme os pensamentos dos religiosos. Cultos daqueles que estavam longe do templo e que eles imaginavam poderiam ser aceitos por Deus. Cultos que eram feitos nos altos, no alto dos montes. E esses cultos nos altos dos montes eram muito facilmente contaminados. Além, então, de serem cultos diferentes daquele determinado pelo Senhor no templo, eram cultos que eram prestados com a influência dos povos ao redor. E como nós temos aqui o reino dividido, muita influência dos seus patrícios do reino do norte. Patrícios do norte que até fizeram um templo com bois para serem adorados. Bois, símbolos de
prosperidade, de abastecimento de carne, bois que eram símbolos de fertilidade, bois no templo do Senhor, falso templo do Senhor. Os altos tinham essas características. Então havia uma intenção boa nos altos, mas havia uma prática, segundo a fé, falha naqueles lugares. Asa faz uma grande reforma religiosa. Não chega a todos os pontos, não consegue eliminar todos os pontos de idolatria. Por isso vemos no 17, os altos, porém, não foram retirados. Não trabalhou com todo o que poderia, mas fez muito. Mas o seu coração, diz a palavra, o seu coração era perfeito todos os seus dias. Nós não temos, irmãos, aqui no corredor, Derek, não é corredor, né? É o rei Asa aqui. Não temos o relato aqui no rei, quanto ao rei Asa, dele ter voltado para o caminho, dele ter persistido até o fim no relato histórico, no registro das Escrituras. Isto é, se você fizer a leitura até o final do capítulo 16, você será induzido a pensar que Asa morreu nos seus pecados. Mas este verso 17 não pode ser desprezado, porque ele diz: o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Era um homem crente no Deus de Israel, mas que tropeçou no caminho. Como ele tropeçou? Ele, tempos antes, foi ameaçado por um grande império, naquela época o etíope, vindo do sul e atravessando o Egito e entrando na região de Israel, com 1 milhão de homens. Coisa para temer. Seria uma grande carnificina sobre Judá e Israel. O que faz Asa? Capítulo 14, verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Asa pede socorro a Deus e o Senhor o socorre o seu povo, e ele é liberto. O tempo passa, o crente Asa começa a viver por longos anos em paz. O texto diz, verso 19 do capítulo 15, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Paz. E com a paz, esmorecimento, baixa da guarda. Ele era um crente, mas foi confiar noutros. Ameaçado por outro império, ele vende até mesmo as peças do templo. Vende, as toma e entrega em pagamento ao rei, ao qual ele comissiona para que com seu exército ataque o reino do norte, o reino de Israel. É nesse contexto em que ele tropeça e tropeça gravemente, ferido da sua perna em meio à corrida, que temos o verso 9 que lemos há pouco. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, segundo das Crônicas 16, 9, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E então vem uma repreensão: nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Em nenhum momento no texto é apresentada uma condenação a Asa, mas há uma forte disciplina, não apenas das guerras que viriam, mas de uma enfermidade muito grave. Verso 12 do capítulo 16. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Mas veja o final do verso. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa estava trôpego, estava enfraquecido, mas não estava perdido. Porque em 15:17 lemos:
O coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Um outro homem antecedente, aliás, ancestral de Asa, Davi, fora chamado pelo Senhor de o homem segundo o meu coração. Tropeçou na corrida. Mas a diferença entre os crentes, e nós não temos o final da história narrado com precisão, mas temos essa pista preciosa no segundo livro das Crônicas 15 e 17, o coração dos crentes, apesar de saberem que infelizmente tropeçam e caem, o Senhor os sustenta, o Senhor os guarda, eles perseverarão até o fim, eles feridos continuarão correndo, não pedirão a maca, ainda que recebam ajuda, perseverarão na pista, até o fim. Amados, eu uso essas ilustrações na história comum, no Antigo Testamento, para que nós estudemos a segunda epístola de Paulo em seu capítulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 2. Por favor, volte para aquele texto onde lemos há pouco o capítulo 1, segunda de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 2. Eu peço que você acompanhe a leitura do capítulo 2, versos 1 a 13. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Queridos, essa pregação tem por nome Se Somos Infiéis. O que quererá dizer o final do verso 13? Ele permanece fiel. O que quererá dizer ele permanece fiel nesse contexto que temos aqui? Qual é a fidelidade do Senhor e em relação a que Ele é fiel? Ele permanece fiel. Temos no texto, irmãos, já tendo visto no momento da nossa contrição, que a epístola foi escrita para um homem sabidamente redimido. A fé de Timóteo é reconhecida, a fé em Cristo Jesus, mas um pecador. Este pecador, queridos irmãos, tem ordem a seguir. E nós vimos nos versos 1 e 2, que esta ordem é para o fortalecimento do pecador sob a graça de Cristo e o encaminhamento para que outros também sejam fortalecidos sob a mesma graça. Vejam os versos 1 e 2 novamente. Tu, pois, filho meu, tu, pois, Timóteo, tu, pois, abatido Timóteo, tu, pois, acovardado Timóteo, tu, pois, envergonhado Timóteo,
Tu, Timóteo, que tens encolhido a mão quanto ao que Deus te deu como poder para testemunhar dele, tu, pois, Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Os fiéis em Cristo Jesus são imperfeitos. Não está sendo solicitada aos cristãos a perfeição, mas está sendo solicitado aos cristãos que se fortaleçam na graça que está em Cristo Jesus. Mas eu tropecei, eu caí, que será de mim? Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Arrependa-se e confesse o teu pecado. Arrependa-se e seja nele fortalecido. Mas não pare aí. Seja fortalecido nele, diz o verso 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Pausa aqui na leitura. Veja que o fortalecimento na graça que está em Cristo Jesus era o que estava em Paulo. E Paulo, fortalecido na graça que está em Cristo Jesus, trabalhava para o fortalecimento de Timóteo. E então, agora falando com Timóteo, ele diz: Timóteo, a partir daquilo que você aprendeu a respeito de Cristo Jesus comigo, fortalece a outros. Olha o texto. Isso mesmo transmite a homens fiéis. Mas quem é fiel? Fiel é o que crê em Cristo, apesar dos seus pecados. Homens fiéis, crentes em Cristo. Homens que, ainda que tenham uma lesão na perna no meio da corrida, vão permanecer na pista para chegar até o fim. Homens que têm o seu coração perfeito diante do Senhor. Homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Os versos 1 e 2 nos mostram que essa fidelidade em Cristo Jesus, essa fidelidade que é na graça que está em Cristo Jesus, verso 1, ela é uma fidelidade ensinada, aprendida, praticada e, novamente, ensinada, aprendida e praticada. E até quando? Até que Ele venha. Aqui, então, ensinada, aprendida e praticada. Tem sido ensinada, tem sido aprendida, tem sido praticada. Amados irmãos, é assim que começa o nosso caminho. Fiéis, trôpegos. Mas o texto prossegue, e nos versos 3 a 7, nós temos uma forte exortação para estes que, como eu e você, são fiéis, mas são trôpegos. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E o 4 emenda aqui, nessa figura, e no 5 muda a figura, e no 6 outra figura, e no 7 a exortação. Veja lá comigo. 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Está de serviço, soldado? O Senhor Jesus te redimiu? Então você está de serviço. Você está nas fileiras do Senhor. Homens e mulheres, não há distinção. O Senhor redimiu, somos soldados. Como soldados estamos em serviço. Então, não nos envolvemos em negócio dessa vida. Quer dizer que nós não vamos trabalhar? Nós não vamos buscar sustento? Não, irmãos, vamos fazer tudo isso. Mas esta não será nem a base da nossa vida, nem o objetivo último dela. Isso será mero instrumento. Para quê? Para que o reino de Deus seja anunciado. Para que nós demonstremos com a nossa vida que cremos naquele que é o nosso sustentador. Aquele que é o comandante do exército. Então o texto continua. Por que nós vamos fazer isso? Porque, verso 4, porque o nosso objetivo, o seu objetivo, o objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. É o seu caso. Os pecadores redimidos tropeçam.
mas não param na pista, querem continuar correndo. A segunda figura vem quanto ao atleta. Olha lá o atleta. Igualmente o atleta, aqui é um lutador, tá, irmãos? Não é coroado se não lutar segundo as normas. Só vale soco da cintura para cima, não vale mordida nem puxão de cabelo. Aí vai lá o Tyson e morde a orelha do Holyfield. Talvez você se lembre disso. O que acontece com a briga? O Tyson pode ter colocado o Holyfield na lona com a mordida, mas perdeu a luta. O atleta, o lutador, é coroado quando luta segundo as normas. Quais são as nossas normas de luta? Ora, você está segurando o livro de normas. Você está com ele nas mãos para aprender a viver conforme aquilo que honra a Deus. E o verso 6 tem a terceira figura. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nós, como trabalhadores na seara do Senhor, Cristo falou sobre isso, lembra? Orai ao Senhor para que aumente o número de trabalhadores na seara, porque os campos estão brancos. O lavrador está na seara, e hoje vocês estão na seara. O que nós podemos esperar? A graça de Deus, o sustento de Deus, o amparo do Senhor. Você está no caminho do Senhor? Eu lhes digo, irmãos, estou no caminho do Senhor e posso repetir o que Davi disse. Fui moço e agora sou velho. Eu já vi muitas necessidades, mas não vi mendicância no meio do povo de Deus. O Senhor sustenta o seu povo. O Senhor é o guarda do seu povo. O povo é o guarda das coisas do Senhor. Está lavrando no campo do Senhor. Está lutando a luta do Senhor. O povo está como soldado na guerra do Senhor? Ou o povo quer o sustento do Senhor, negando-o? Ferido e saindo pela tangente. Ou ferido, mas porque crente verdadeiro, seguindo ainda que trôpego até a linha de chegada. A exortação é dada a nós, irmãos, e ela é concluída no verso 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Irmãos, não passem pelo texto apenas, não ouçam o que o pregador fala apenas, ponderem a respeito. Como está a dedicação da sua vida diante das dificuldades que você enfrenta? Me permitam observar algumas dificuldades. Conforto. Riqueza. Estou certo de que você imaginava que eu fosse dizer doença, oposição, não é? São outra sorte de dificuldades. Mas há essas dificuldades que mencionei, que nos fazem nos acomodar, que nos fazem ficar gordos e flácidos, pararmos de lutar, soldados desatentos, lavradores em casa, lutadores na arquibancada. Pondera estas coisas. Pensa como está a tua vida. É crente? Continua na pista. Ele nos dá então um padrão, aliás, é o padrão. E um exemplo, um bom exemplo. O padrão, verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Esse é o padrão. Você acha que Jesus enfrentou dificuldades? Ah, quantas, não é? Nem sabemos quantas. Será que o Senhor Jesus foi tentado a ser rico, a ser poderoso, a ser abraçado, a ser aclamado, tentado a fugir das limitações do tempo, da fome, do cansaço, tentado a dizer, chega, esse povo é mau demais, não quero mais saber disso, volto para a minha condição de natureza tão somente divina, não quero mais saber de natureza humana. Tentado, de todas as formas, muito mais do que nós somos capazes de imaginar ou de ser tentados. Mas como foi ele? Soldado
arregimentado, na pista ferido, correndo até o fim. É o padrão, irmãos. É o padrão. E o exemplo está em Paulo, aquele que disse: sede meus imitadores como sou de Cristo. Ele diz no verso 8 ao final: segundo o meu evangelho, isto é, segundo o que eu tenho pregado a vocês. Não tenho nada, é a mensagem que comuniquei. E então ele continua dizendo: pelo qual, por causa dessa mensagem, verso 9, eu estou sofrendo até algemas com um malfeitor. Estou ferido na pista, minha perna dói, mas eu vou correr até o fim. Ele está dizendo aqui. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Nunca poderemos dizer que os eleitos só serão salvos se eu pregar o Evangelho. Não, isso seria uma grande arrogância da minha parte. Quem sou eu para limitar os meios pelos quais o Senhor salvará? Mas uma coisa é certa, eu recebi uma ordem. Você também recebeu, que é de pregar o Evangelho. Preguemos, irmãos. Paulo estava sofrendo por causa da pregação. Eleitos ouviriam o Evangelho e creriam. Claro que no decreto de Deus a pregação estava determinada e aconteceria. Mas Paulo está consciente de que ele deveria pregar, porque os eleitos deveriam ouvir. E na determinação de Deus assim creriam. Somos instrumentos do soberano Salvador. Paulo prosseguia, ainda que isso lhe doesse. E então, queridos irmãos, tendo este padrão e este exemplo, chegamos, irmãos, a esta porção final que pode ser um tanto misteriosa para nós. Percebam, por favor, que a palavra dita, verso 11, é fiel. Percebam, por favor, que lá no versículo 2, foi dito que Timóteo, crente em Cristo, frágil, pecador, crente em Cristo, deveria procurar outros homens fiéis, frágeis, pecadores, crentes em Cristo, para fortalecê-los na graça do Senhor Jesus. Aquela fidelidade pertencente aos homens que creram em Cristo se distingue desta agora. Porque esta fidelidade aqui é uma fidelidade infalível. E a minha fidelidade e a sua são falíveis. Eu, crente em Cristo Jesus, sou pecador, como Timóteo. A palavra do Senhor é fiel e é perfeita, e restaura a alma. Esta é a palavra que ele anuncia aqui. Fiel é esta palavra. E ele apresentará dois paralelos, e em ambos o Senhor é fiel. Num deles ele é fiel implicitamente. Não é declarado fiel, mas ele é fiel. No outro ele é fiel e isso é anunciado explicitamente. Dois paralelos. E esses paralelos estão emendados no versículo 12. O primeiro paralelo é: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Esse é o primeiro paralelo. O segundo paralelo é: se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É a partir desses dois paralelos que nós temos que trabalhar o que vem adiante. Os fiéis, no exemplo do corredor, fiel a si mesmo, porque queria acabar a corrida. No exemplo de Paulo, de Timóteo, cremos, de Asa, sim, em Davi, nesses exemplos das Escrituras, fiéis ao Senhor, que apesar de si mesmos perseveraram. O que acontece com estes primeiros? Homens fiéis pecadores.
Verso 11: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Jesus Cristo disse diante de um morto: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Disse diante dos seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Este é o sentido, queridos irmãos, do se já morremos com Ele. Isto é, já nos negamos a nós mesmos, já admitimos diante de Deus que somos soldados arregimentados, somos atletas lutando pelo Senhor, somos lavradores dos seus campos, já identificamos que nesta fidelidade seguimos a Deus, apesar de nós e dos nossos tropeços. Se já morremos com Ele, é certo e seguro, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e também viveremos com Ele. Qual é a segunda parte do primeiro paralelo? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. A perseverança nos nossos dias, irmãos, é um sinônimo, eu sei, distante, mas para o contexto da realidade cristã, é um sinônimo de humilhação. O crente é humilhado quando se expõe diante de um mundo de impiedade. Nunca percebeu isso? Estou certo que sim. Você pensa assim? Você vai fazer isso por causa de Jesus? Você crê nessas bobagens? Você é solteiro? Você vai se manter virgem para casar? Você é casado? Não vai adulterar, é só uma saidinha. Você vai produzir esse trabalho e não vai ter nenhum tipo de desvio de conduta nele? Você é um tonto. Você é um tolo, ninguém está sabendo. Humilhação. Porque fazemos certo, somos humilhados. Humilhados para a glória de Cristo. Humilhados por louvor da glória de Cristo. Mas essa humilhação não é permanente, porque o Senhor é fiel. E os seus redimidos, embora tropecem, embora sejam humilhados, diz o verso 12, parte A, também com Ele reinaremos. O Senhor é o Rei do universo, e o Senhor nos aproxima de si mesmo, para que hoje, em oração, hoje, com a esperança da glória eterna, e no dia eterno, diante do Senhor, por causa da sua graça, reinemos com o Senhor. Todo olho o verá como a majestade, e nós ao seu redor, os benditos de meu Pai, a maravilha da graça materializada diante de nós. Se fomos humilhados por causa de Jesus, seremos por Ele exaltados, diz a palavra. Esse é o primeiro paralelo da fidelidade do Senhor com aqueles que, embora feridos, prosseguem até o fim. Perseverança. Irmãos queridos, o Todo-Poderoso Deus garante aos que nele creram a bênção da perseverança. Você creu em Cristo? O Senhor é a tua força. Salmo 93. O Senhor é o teu rochedo. O Senhor é a tua salvação. Abalem-se a terra e os mares. O Senhor te sustenta. Confia no Senhor. E tropeçando, saiba, Ele não tropeça, Ele é fiel. Mas há uma segunda parte com a fidelidade do Senhor aqui, que é um mistério nesse texto, e que, glória a Deus, não apresenta o mistério sozinho. Eu tenho 2 bons amparos para poder alegar: João Calvino e William Hendrickson, teólogos reformados, gente que na palavra explicou a palavra. Eu digo junto com eles:
A fidelidade do verso 13 é a fidelidade do juízo. O Deus Santo sustenta o seu povo por sua graça. O Deus Santo não deixa de ser justo contra o ímpio. E haverá ímpios batendo no peito, dizendo o nome de Jesus, aos quais o Senhor Jesus dirá: nunca vos conheci, porque não existe fé verdadeira no coração, não existe verdadeira dependência de Cristo Jesus. Crentes tropeçam, incrédulos negam com as palavras e com os atos o Senhor, que tem o seu nome pronunciado por seus lábios, mas que não habita em seus corações. Diz a parte B do verso 12: se o negamos, ele por sua vez nos negará. Ele é fiel. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu sou justo, diria Jesus. Eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se nós o negamos, ele por sua vez nos negará. Vejam que não está falando de crentes, não está falando de gente pecadora, ele está falando com Timóteo. Gente que pecou porque tropeçou no caminho. Está falando de gente distinta. Não é gente que tropeça e diz: eu vou acertar, ó Deus, capacita-me, perdoe porque pequei, Senhor, fortalece-me apesar de mim, mantém-me na pista. Não é gente que tropeça, dá um risinho para o lado e diz: tudo bem, vamos tentar um outro jeito, um outro caminho, uma outra estratégia. Negando ao Senhor. Incrédulos, na verdade. Não fiéis que pecaram, infiéis. É por isso que temos a segunda parte no versículo 13, desse mesmo paralelo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Qual é a primeira impressão que nós temos a respeito disso? Ora, se eu for infiel, ele é fiel e me preserva. Não. No contexto, o crente é fiel, ainda que caia. O infiel é o que nega. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, e fará juízo. Então é como se Paulo olhasse para Timóteo e dissesse: eu creio que você é um fiel, estarei enganado? Creio que a resposta de Timóteo foi: não, você está certo, eu vou prosseguir adiante. As duas cartas de Paulo a Timóteo, que buscavam fortalecê-lo no caminho, creio, encontraram um eco no coração crente de Timóteo, e ele prosseguiu adiante. Mas outros apostataram, outros estavam no meio da igreja, e pensaram: se ele fosse fiel, eu me sustentava. Ele sustenta os crentes. Se você é crente, ele tem te sustentado. Assim, amados irmãos, eu quero dizer-lhes que, se somos infiéis, como se chama essa pregação, preparemo-nos. O peso da mão do Senhor virá sobre nós, com juízo, não com disciplina. Mas, se morremos com Ele, se perseveramos, podemos crer que seguiremos adiante, até a linha de chegada, perseverando com outros santos, a igreja do Senhor Jesus seguindo adiante. O rei Asa, cremos, eu, você, seguindo o Deus que é fiel. Que a fidelidade dele se manifeste sobre mim e sobre você, preservando-nos com aquilo que ele já nos deu, a sua graça, a sua salvação. Você tem pecados aí? Confesse-os. Levante-se na pista, ainda que com dores, e corra para a linha de chegada.